Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Boa tarde, boa noite. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é João Gabriel, tenho 31 anos, sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras, sou professor de Araruama e Maricá e um apaixonado pela leitura bíblica. Se você curtiu esse conteúdo, inscreva-se no canal, dê seu like, ative o sininho das notificações e deixe aqui nos comentários pedir oração. Gostamos de orar com você e por você. Vamos para a nossa devocional Priorize Deus. Dia 17. Ainda que ninguém acredite. As pessoas muitas vezes não acreditam no seu potencial e sequer na sua vitória. A Bíblia relata a história de uma mulher que havia 2 anos sofrendo de hemorragia e, possivelmente, enfrentou esse tipo de incredulidade. Vamos ler Lucas 8. Lucas 8, 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: Alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e que imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: Filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz. Como era uma situação que se estendia por mais de uma década, provavelmente aquela senhora estava bem fraca. Além disso, havia uma grande multidão ao redor de Jesus, o que possivelmente também incluía muitos enfermos. No entanto, a mulher superou a multidão e venceu o que muitos podiam imaginar ser impossível ao tocar na orla do manto de Jesus e assim ser curada. Ainda que ninguém acredite, prepare-se confiando que você fará aquilo que muitos duvidam. E quando isso acontecer, não se exalte. Antes, dê glória ao Deus que sempre acreditou em você. O Senhor sabe o seu potencial e, mesmo que você esteja enfrentando um momento difícil e ninguém imagina o que você é capaz de fazer, creia que Deus lhe dará a vitória e que, no tempo dele, todos contemplarão o que ele fará em sua vida. Com isso, o nome do Altíssimo será glorificado. Se Deus pôs algo em seu coração, não espere a validação dos outros. As pessoas têm duvidado do seu potencial. O que você pode fazer para mudar isso? Plano de leitura, Gênesis 46 e 47. Gênesis 46 e 47. Gênesis 46. Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaac, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou o Deus de seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mãe de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai, Jacó, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que o faraó havia mandado para o levar. Levaram o gado e os bens que havia adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos, que foram para o Egito. Ruben, primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão,
Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. O filho de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Perez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Perez foram Esrom e Ramum. Os filhos de Sacá, Tola, Puva, Jó e Simrom. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. São esses os filhos de Lia, que ela teve com Jacó em Padã, além de Diná, sua filha. Ao todo, os seus filhos e suas filhas eram 33 pessoas. Os filhos de Gade, Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Aser, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. São entre os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. Estes ela teve com Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. A José, na terra do Egito, nasceram Manassés e Efraim. São os filhos que teve com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. São estes os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. O filho de Dan, Uzim. Os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Jezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E estes ela teve com Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos que foram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Israel disse a José: Então José aprontou a carruagem e foi com Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou ao pescoço do seu pai e chorou assim longo tempo. Israel disse a José: Já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: Partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar: Qual é o trabalho de vocês? Respondam: Estes seus servos foram criadores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Assim, vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Gênesis 47. Então José foi e deu a notícia a Faraó: O meu pai e os meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram na terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos irmãos de José: Qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: Nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho desde seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gósen. Então Faraó disse a José: Seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na mesma região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou o Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó: Quantos anos o senhor já tem? Jacó respondeu: São 130 anos de peregrinação.
Foram poucos os anos de minha vida, e não chegam aos anos de vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Depois Jacó abençoou Faraó e saiu da sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedade na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim, o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram: Queremos comida, porque o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? José respondeu: Se você não tem dinheiro, traga o seu gado. E em troca do gado, eu lhes darei comida. Então trouxeram o seu gado a José e ele lhes deu mantimento, em troca de cavalos, rebanhos, gado e jumentos. E José os sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhe disseram: Não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou e que meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Porque o senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra. Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, pois os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento de Faraó e viviam dessa porção que Faraó lhes dava. Por isso, não venderam a sua terra. Então José disse ao povo: Eis que hoje comprei de vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui está a semente, para que semeiem a terra. Das colheitas vocês darão a quinta parte a Faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento a vocês, os que estão em suas casas, para alimentar os seus filhos. E eles disseram a José: O Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante de meu Senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei, até o dia de hoje, que, na terra do Egito, 1/5 pertence a Faraó. Só a terra do sacerdote não ficou sendo de Faraó. Assim, Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedade e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Assim, os dias de Jacó, os anos de sua vida foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou o seu filho, José, e lhe disse: Se agora quer ser favor diante de você, pede que ponha sua mão debaixo da minha coxa, e use de bondade e fidelidade para comigo. Peço que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais. Por isso você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles. José respondeu: Farei o que o Senhor me pede. Então Jacó lhe disse: Jure para mim. José jurou e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. São 12 páginas, partilhei de vida sobre os 10. Eu quero bem colocar esses dedinhos todos para ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, que essa palavra pode gerar fruto em nossos corações. Ouça, seja minha bênção, muita gente todo mal. Esteja me dando um dia na tua presença, um dia de trabalho, um dia de descanso, um dia de afazeres para outros. Que esse dia possa ter sido um dia na tua presença, esteja dando uma noite sono restauradora. Esteja comigo, meus vícios, esteja me ajudando a me livrar deles. No Pai desse, mas Jesus. Amém. Dê seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários seu vídeo de oração. Gostar muito de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.